Olá, queridos ouvintes. Aqui, quem vos fala é a sua contadora de histórias, debaixo de um ventilador às 4 horas da manhã, porque está muito quente. Peço desculpas pelo som no fundo, mas infelizmente eu não consegui ficar sem. Tentei mudar de cômodo, mas enfim, vamos ao que interessa. Ouvintes, vocês já sentiram aquele arrepio inexplicável ao caminhar sozinho à noite? Já deu alguns passos atrás de você, mas ao se virar não havia ninguém? E aquele uivo distante seria apenas um cachorro ou algo mais sombrio? Hoje trago para vocês relatos assustadores de encontros reais com lobisomens. Preparem-se para mergulhar no desconhecido, porque depois de ouvir esses relatos você nunca mais verá a escuridão da mesma forma. Apertem os cintos, apaguem as luzes e venham comigo nessa jornada aterrorizante. Já vamos de relato. Olá, contadora. Meu nome é João e o que vou contar agora pode parecer absurdo, mas eu juro, por tudo que é mais sagrado, que é verdade. Durante anos, a cidadezinha de Guatapará foi atormentada por um mistério que ninguém conseguia explicar. Noites de uivo, rastros de garras nas portas das casas e até alguns animais mortos surgindo sem explicação. Todo mundo tinha suas teorias, mas ninguém jamais imaginou que a verdade era ainda mais terrível. O povo de Guatapará sempre soube que Dolores era uma mulher de língua afiada. Sabia da vida de todo mundo e fazia questão de espalhar qualquer novidade antes mesmo que os próprios envolvidos soubessem o que estava acontecendo. Era a típica fofoqueira de cidade pequena, que ficava na janela espiando quem passava, quem chegava, quem saía e, claro, inventando histórias para preencher lacunas. Mas havia algo em Dolores que sempre me incomodou. Não só a mania de mexer na vida dos outros, claro. Era o olhar. Às vezes, quando ninguém contava nada, quando contava uma história triste ou um segredo comprometedor, os olhos dela brilhavam de um jeito estranho, esquisito, sabe? Como se estivesse se alimentando daquilo. Eu não dava muita importância, até que uma noite, sem querer, descobri a verdade. Era uma noite de lua cheia. Eu tinha saído para pescar com meu primo, perto do riacho que corta a cidade, o Mogi. O vento estava frio e o silêncio era quebrado pelos gritos e pelo farfalhar das folhas ao longe. Estavam, estávamos recolhendo as redes quando ouvimos um barulho estranho vindo do matagal. Um grunhido baixinho, como o de um animal grande. Meu primo queria ir embora na hora, mas eu, curioso como sou, decidi me aproximar para ver o que era. Foi então que vi algo que nunca vou esquecer. Entre as sombras das árvores, vi uma figura curvada, arfando como se estivesse passando por uma dor insuportável. A princípio pensei que fosse alguém machucado, mas quando a lua cheia iluminou a cena, meu sangue gelou. A pele daquilo estava se rasgando. A pele dela estava se rasgando. Os ossos se alongando em uma forma grotesca. O rosto se deformava, dentes cresciam e os olhos, aqueles mesmos olhos que brilhavam quando ela escutava um segredo, agora brilhavam de uma forma bestial. Era Dolores, ou melhor, o que restava dela.
diante dos meus olhos. A fofoqueira da cidade se transformava em um monstro horrendo, coberta de pelos, com garras afiadas e um focinho que gotejava saliva. A criatura ergueu a cabeça e uivou tão alto que ecoou por toda a mata. Meu primo já tinha saído correndo, claro. Mas eu estava paralisado de pavor. Foi quando a besta virou o rosto para mim e me encarou. Meu coração quase parou. Eu tinha certeza de que aquela coisa ia me matar ali mesmo. Mas então, como se me conhecesse, o monstro hesitou. Seus olhos brilhavam por um instante e em seguida, com um movimento ágil, desapareceu na floresta. Passei dias sem conseguir dormir. Quem acreditaria em mim? Quem acreditaria que a velha fofoqueira da cidade era, na verdade, o lobisomem que aterrorizava Guatapará há tantos anos? Mas então comecei a reparar em algo. Depois daquela noite, Dolores ficou doente. Passava os dias trancada em casa e, quando aparecia, estava abatida, pálida, como se estivesse lutando contra algo dentro dela mesma. Não demorou muito para que estranhas coincidências começassem a se encaixar. Toda lua cheia, Dolores desaparecia. Sempre tinha uma desculpa, uma dor repentina, uma visita inesperada, um parente distante, um problema de saúde. Mas eu sabia a verdade. E agora vocês também sabem. Esse foi o meu relato, contadora. Obrigado, sucesso pelo canal. Obrigada pelo carinho do seu relato, viu? Vamos, mais um relato. Oi, contadora. Oi, ouvintes. Meu nome é Amanda e eu nunca pensei que um dia eu estaria aqui contando algo tão absurdo e aterrorizante. Isso aconteceu há alguns anos numa cidadezinha do interior do Piauí. Não vou revelar o nome, porque a cidade é pequena e os poucos que viveram essa história ainda tentam esquecer. Mas eu não consigo. Cada vez que fecho os olhos, revivo aquela cena maldita. Na época eu tinha 19 anos e costumava sair à noite com os meus amigos. Éramos 5. Eu, Pedro, Luana, Tiago e Daniel. Nossa rotina era simples. Íamos até a única sorveteria da cidade, conversávamos um pouco e depois voltávamos caminhando para casa. O trajeto sempre foi tranquilo, mas aquela noite algo estava diferente. O bairro novo, onde tudo aconteceu, ficava um pouco afastado e as ruas eram mal iluminadas. O vento soprava forte e a sensação de que algo nos observava crescia a cada passo. Estávamos rindo e conversando, sem imaginar que aquela seria a última vez que estaríamos juntos da mesma forma. Caminhávamos lado a lado quando ouvimos um ruído estranho. Era um rosnado baixo, vindo de algum beco próximo. Paramos por um instante, tentando entender de onde vinha aquele som. Deve ser um cachorro, disse Daniel, tentando parecer tranquilo. Mas aquele som não era de um cachorro comum. Era mais profundo, mais ameaçador. Foi então que nós vimos. No final da rua, debaixo de uma luz fraca de um poste, uma criatura se arrastava para fora das sombras. Alta, magra e encurvada, com olhos brilhantes e dentes afiados, rosnando como um animal selvagem. As garras eram longas e sua respiração saía pesada no ar frio da noite. Aquilo não era humano. Por um segundo, ninguém se moveu. O medo nos paralisou. Mas quando a criatura avançou com um urro,
Ensurdecedor, nossos instintos gritaram para correr. Disparamos em direções diferentes, mas a criatura era rápida. Pedro, que estava no meu lugar, tropeçou e caiu. O lobisomem pulou sobre ele antes que pudéssemos fazer qualquer coisa. O grito de Pedro ecoou na rua deserta. Tiago tentando puxá-lo, mas a criatura segurou uma força descomunal. Em pânico, nós corremos. Não lembro direito como chegamos à casa do Sr. João, a mais próxima dali. Bati na porta desesperadamente até ele abrir. Assim que entramos, ele trancou tudo e mandou a gente se calar. Ficamos em silêncio absoluto. Os sons lá fora, os gritos cessaram, apenas o rosnado e os passos pesados do lobisomem eram ouvidos. Até que, finalmente, o silêncio se tomou conta da noite. Quando o sol nasceu, saímos para procurar Pedro, mas ele tinha sumido. Nem sangue, nem pegadas, nem nada. A cidade entrou em choque. Alguns disseram que ele fugiu, outros que foi levado, por algo que ninguém queria admitir. Nós sabíamos a verdade. A verdade se revelou dias depois, quando descobrimos algo ainda mais aterrador. O dono da sorveteria, um homem aparentemente comum, chamado Seu Jorge, fechou o estabelecimento e desapareceu da cidade na mesma noite do ataque. Foi então que Seu João nos contou. Havia algo estranho com aquele homem. Algumas noites ele sumia, reaparecendo ao amanhecer, sempre cansado e suando frio. Juntando as peças, ele era lobisomem. Pedro nunca foi encontrado e nós nunca mais andamos à noite no bairro Novo. A lembrança daquela noite assombra nossos sonhos até hoje. Talvez você não acredite, mas eu vivi isso e eu nunca vou esquecer. Nos dias seguintes ao desaparecimento de Pedro, tentamos entender o que realmente aconteceu. A polícia foi chamada, buscas foram feitas, mas ninguém encontrou sinal sequer dele. Sua família ficou devastada e nós, seus amigos, nos sentimos imponentes. Sabíamos que não foi simples sumiço. Pedro foi levado por algo que não pertencia neste mundo. Começamos a conversar entre nós sobre o que vimos. Alguns tentavam racionalizar, dizendo que talvez tivéssemos imaginado tudo por conta do medo, mas no fundo, sabíamos que era real. Cada um de nós lembrava com clareza os olhos daquela coisa, do cheiro pútrido que sentíamos no ar quando ela apareceu. Uma noite, semanas depois, fui acordada por um barulho do lado de fora de casa. Meu coração parou quando vi pegadas enormes na terra batida no quintal. Pegadas que não eram comum para nenhum animal. Elas se estendiam até a mata que ficava nos arredores da cidade. Minha mente imediatamente se encheu de medo. Será que aquilo tinha voltado? Decidi contar ao Sr. João, e quando cheguei na casa dele, ele já me esperava na varanda, como se soubesse que eu apareceria. Você viu, não foi? Ele perguntou. Eu assenti e ele suspirou pesado. Isso não acabou, menina. Aquela coisa ainda está por aí. E agora que provou o sangue, vai querer mais. Aquilo me deu arrepios. Começamos a notar que, nas noites de lua cheia, os cães latiam sem parar, como se algo estivesse rondando as casas. Pessoas falavam de vultos estranhos,
nas ruas, mas ninguém tinha coragem de investigar. O medo havia se instalado na cidade. Uma noite, armados de coragem e curiosidade, eu, Tiago e Luana resolvemos ir até a antiga casa do Sr. Jorge. O lugar estava abandonado desde que ele sumiu. Entramos pela porta dos fundos e o cheiro de mofo e sujeira eram fortes. Vasculhamos a casa até encontrarmos algo que nos arrepiou até os ossos. No quarto havia uma velha arca de madeira e dentro dela um caderno cheio de anotações. As palavras ali escritas confirmavam nossos piores temores. Seu Jorge descrevia como, anos atrás, havia sido amaldiçoado. Falava de noites que perdia a consciência e acordava coberto de sangue e terra. Escreveu sobre a luta para resistir ao impulso de caçar, mas no final cedia ao desejo. A última anotação do caderno nos congelou. Dizia o seguinte: a fome está cada vez maior. Sei que em breve não poderei mais me controlar. Se alguém encontrar isso, me perdoe. Eu tentei, mas a maldição foi mais forte do que eu. Saímos dali apavorados. Agora sabíamos que aquilo não era apenas uma lenda. Era real. O lobisomem existia e, pior, ele poderia voltar a qualquer momento. Nos mudamos da cidade algum tempo depois. Nenhum de nós teve coragem de ficar muito tempo por lá. Mas até hoje, quando ouço cães latinos desesperados à noite, me pergunto: será que é o seu Jorge? A espreita? Olá, contadora. Aqui quem fala é Paulo e hoje eu trago um relato perturbador que chegou ao fim. Se acomodem bem, apaguem as luzes e se tiverem coragem, porque a história é de arrepiar. Aconteceu com uma amiga. Esse relato é da Juliana, que viveu essa experiência assustadora logo após o dia mais feliz de sua vida, seu casamento. Juliana conheceu um rapaz encantador e, depois de algum tempo juntos, decidiram se casar. A cerimônia foi linda, cheia de alegria, com as duas famílias reunidas. A festa aconteceu em uma chácara afastada da cidade, em um lugar amplo, cercada por mata e silêncio absoluto à noite. Conforme a madrugada avançava, os convidados começaram a se despedir. Apenas os mais íntimos permaneceram para passar a noite na chácara. Juliana e sua família ficariam lá pelos próximos 3 dias, aproveitando a tranquilidade do campo para descansar após a festa. Tudo parecia perfeito, até que a escuridão da madrugada trouxe algo que ninguém esperava. Era por volta de 3 horas da manhã, quando os primeiros ruídos surgiram. No começo, era apenas galhos estalando de longe, passos pesados que pareciam rodear a casa. Quem ainda estava acordado trocou olhares, achando que talvez fosse um animal do mato. Mas logo, os barulhos ficariam mais intensos, como se algo enorme se movesse ao redor da chácara, farejando, testando as portas e janelas. Os cachorros começaram a latir descontroladamente, mas de repente, como se algo estivesse silenciado, pararam abruptamente. O silêncio se seguiu, foi pior do que os latidos. Juliana acordou assustada com os ruídos e, ao olhar pela janela, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Na escuridão da mata, um par de olhos brilhantes a observava. O brilho amarelado oscilava, como se a criatura estivesse respirando forte, farejando o ar. Um arrepio percorreu o corpo de Juliana.
O tempo parecia ter parado. De repente, algo pesado se chocou contra a porta da frente. O impacto fez as dobradiças rangerem e os vidros da janela estremeceram. Os gritos ecoavam na casa. As crianças choravam, agarradas aos pais, enquanto os adultos se entreolhavam sem saber o que fazer. Fechem tudo, ninguém sai, o pai de Juliana gritou, trancando as portas. Mas a fera estava lá fora e não desistia. Ela caminhava pesadamente ao redor da casa, suas garras arranhando as paredes de madeira, deixando marcas profundas. Juliana ouvia o rosnado baixo e ameaçador, uma mistura de raiva e prazer, como se estivesse se divertindo com o medo que ela mesma causava. A mãe de Juliana, de joelhos no chão, segurava o terço e rezava baixinho. A cada nova pancada contra as paredes, ela apertava os olhos com mais força e sussurrava com mais fervor. Ninguém ousava se mover. O tempo se arrastava em uma tensão insuportável, até que veio o pior. Uma sombra gigante cobriu a pequena fresta de luz sobre a porta. O ar se tornou ainda mais pesado e um cheiro de enxofre e carne podre se espalhou pelo ambiente. Enfim, o som, uma respiração pesada, estava ali, do outro lado, parado, esperando. Juliana cobriu a boca com as mãos para não gritar. Os segundos pareciam séculos. E então, silêncio. A criatura não bateu mais. Não rosnou. Não se moveu. Apenas se afastou lentamente, seus passos ecoando pela varanda. O tempo passou, a noite parecia nunca acabar, mas ninguém dormiu. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar a paisagem, a sensação de opressão desapareceu de repente. Mas o que encontraram ao sair foi ainda mais aterrorizante. As marcas estavam por toda parte, pegadas gigantescas, muito maiores do que qualquer animal conhecido. Estavam cravadas na terra úmida. As portas estavam arrancadas como se garras afiadas estivessem tentando arrancá-las. Perdão, as portas estavam arranhadas como se garras afiadas estivessem tentando arrancá-las. O cheiro ruim ainda estava pior do lado de fora. Ninguém quis mais ficar ali por 3 dias conforme combinado, conforme já haviam pago. Era uma festa de casamento. Na manhã seguinte, antes que a noite chegasse, novamente a família inteira partiu. Juliana nunca mais voltou àquela chácara, nem fala. Nem ela, nem ninguém da família dela. Alguns dizem que era um lobisomem que estava do lado de fora. Outros acreditam que era uma entidade vingativa da mata. Mas uma coisa é certa, seja lá o que for, ainda está lá, esperando a próxima noite sem lua para voltar a caçar. E vocês, ouvintes? O que acham que aconteceu naquela madrugada? Alguém aqui já viveu algo parecido? Me contem. Contem nos comentários, vamos conversar. Se tiver algo sobrenatural, mande aqui pra mim. Até o próximo vídeo, hein?